Bom, tirando essa brincadeira, né, do eu podia estar matando.com, e depois da gente ter falado tudo isso, de que o melhor sistema operacional é aquele que se dá melhor com suas necessidades, então quem é que necessita de um sistema operacional Linux? Hoje em dia, empresas utilizam Linux por quê? Por custo-benefício, custo e benefício. Ela não vai ter custo com sistema operacional. No caso, empresas, para quem não sabe, elas têm que ter um sistema operacional original. Não adianta ter pirataria, não existe isso. Há uma fiscalização por trás disso. Então, uma empresa que utiliza o Windows, o que ela vai ter gasto? Ela vai ter gasto com o sistema operacional Windows, vai ter que estar comprando licença e também vai ter gasto com o suporte, né? No caso, toda empresa precisa de um suporte técnico. Já no caso, se uma empresa migrar para Linux, o custo com o sistema operacional ela já não vai ter mais. O custo com o software ela não vai ter mais. Entendeu? Então, já um custo aí, um corte de gastos. Então, isso daí já é bom para a empresa. Aí, o que ela vai ter gasto é só com o suporte em Linux. Já é um benefício isso, né? E quem mais que usa? Não são só as empresas que usam Linux hoje em dia. Hoje em dia, os programadores também usam Linux. Por quê? Por desenvolvimento e paixão. O Linux é um sistema operacional que se dá bem com o desenvolvimento de softwares, se dá bem com programação. Ele possui até, inclusive, alguns compiladores no próprio kernel mesmo. Então, os programadores hoje em dia utilizam isso, o Linux, e até algumas versões também próprias para programação que foram feitas para estar programando. Então, os programadores utilizam o Linux hoje em dia por desenvolvimento e paixão. Paixão porque, normalmente, um programador, até aí no caso de desenvolvimento e paixão também está hacking, também está o hacker também, ele usa Linux por desenvolvimento e paixão e hacking também invasão. Então, quem é programador, hoje em dia sabe que o software livre vem crescendo cada vez mais. E ele acompanha essa comunidade, acompanha essa cultura de software livre. Aí é onde está a paixão. Ele quer seguir uma cultura legal, quer seguir uma cultura bacana. E mesmo não generalizando assim, não é porque o cara é programador que ele não vai seguir o software livre porque ele não quer deixar o dele livre. Não, não tem nada a ver isso. Isso é uma ignorância. E também não é porque o programador segue software livre que ele vai ter que deixar o programa dele software livre, senão ele vai estar sendo hipócrita. Não é isso também. Ele pode seguir a cultura do software livre e pode criar o seu sistema, o seu software proprietário. Pode comercializar o seu software, né? Isso não tem nada a ver, não torna a pessoa hipócrita. Eles seguem porque gostam mesmo, segue uma cultura bacana, uma cultura onde todo mundo compartilha seus softwares, né? E até para alguns desenvolvedores também é bem mais fácil estar pegando já programas prontos, desenvolvidos para Linux e está editando eles, né? Aí também já é outro ponto legal também. E além das empresas e programadores, hoje em dia até os usuários domésticos também usam o Linux. Por quê? Por estudo e curiosidade. Estudo para estar estudando mesmo o Linux, para estar entrando num mundo novo. Inclusive, hoje em dia, a maioria dos cursos de informática falam já um pouco sobre Linux, então ele tem que estar estudando um pouco mais sobre Linux, tem que estar aprendendo um pouco mais sobre Linux. E curiosidade daquilo. Hoje em dia, muita gente fala sobre Linux. Por exemplo, eu tenho vários amigos que eu chego e falo, não, estou usando uma versão Linux bacana aí para estar fazendo algumas coisas legais, eu posso baixar pacote de graça e tal. Aí eles ficam naquela curiosidade, né? De, pô, o Paulo, olha só, tá usando um sistema operacional que ele já baixa, não precisa comprar, e ainda tá usando programas também que é gratuito, não precisa comprar também, que legal isso. Então eles vão por curiosidade, tá vendo? Mas aí na curiosidade que tá o perigo também. Inclusive, eu falei com o César, que é da equipe do Mundo dos Hackers, falei com o César assim, ô César, eu vou fazer uma videopalestra sobre Linux, sobre os conceitos básicos de Linux. Aí já falou aquilo lá, não, Paulo, mas isso já tá chato, já Linux já tá chato, virou muito modinha, o pessoal segue só por modinha, porque acha bonito. E realmente, hoje em dia aconteceu isso. As pessoas hoje em dia, não vamos dizer que a maioria, mas algumas pessoas hoje em dia, além da curiosidade, tem aquela de modinha. Ah, tá na moda usar Linux, vou usar também, por que não? E aí é onde está o engano, né? Isso não pode acontecer. No Linux não está na modinha. As pessoas usam Linux porque elas querem aprender ou porque elas necessitam. E nisso de modinha é onde que cria muitos desentendimentos aí em Linux. Né? Inclusive tem pessoas que, por modinha, né, digamos assim, vão lá, experimentam o Linux. Aí depois vem e me conta assim, Paulo, eu usei Linux. Aí eu já
pô, legal, você usou Linux e aí, gostou? Falar, gostei nos primeiros 5 minutos, depois eu não consegui fazer nada e mudei para o Windows de volta. Né? Então isso é o errado, porque as pessoas vão para o Linux, mas não estão preparadas para isso. Inclusive esse curso de Linux já é para preparar. Então não adianta você ir por curiosidade. Por curiosidade você pode até ir, mas que você esteja preparado para estar vendo Linux. Não preparado assim de estar programando, preparado de estar dando comando nisso. Estou falando preparado para você saber que Linux não é aquele sistema operacional para você estar usando no seu dia a dia. Né? Ele é um sistema operacional para estudo ou então para atividades mais avançadas com redes e tal. Não adianta você ir na ideia de vou tirar meu Windows e ficar com Linux. Isso é a modinha. Pra gente estar entendendo. Então, hoje em dia, não é só as empresas e programadores que utilizam. Então, hoje em dia, também o usuário doméstico utiliza o Linux. E cada pessoa tem o benefício, né? O Linux traz um benefício para cada tipo de pessoa. Para as empresas, programadores e para os usuários mais leigos, usuários domésticos. Por que os hackers preferem Linux? Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que hackers preferem Linux. Por exemplo, falam que os hackers não hackeiam com Windows. Isso é uma mentira. Os hackers também utilizam o Windows, também utilizam o Mac, mais Windows do que Mac, né? E mais Linux do que Windows e Mac. E assim, eles realmente preferem o Linux por alguns motivos. Eu citei alguns aqui. O primeiro motivo dos hackers preferirem Linux é por ele ser um software livre. O hacker, normalmente, quando vai utilizar um Linux, o hacker, normalmente a tarefa, né, na verdade, de um hacker, é executar penetration tests. Né, são testes de penetração. Então, eles preferem um software livre, até por causa que é melhor lidar com software livre. Ele pode estar editando, quem sabe, até... Né, num caso mais avançado, ele pode estar editando o software livre e open source, né, no caso do Linux, para estar atendendo melhor as suas necessidades, para estar fazendo um teste de penetração melhor, por exemplo. E fora também que os softwares que são desenvolvidos para Linux, a maioria também é gratuito. Então esses programas para invasão também vão ser gratuitos e também a maioria é open source. Os hackers também vão poder estar editando e melhorando esse programa. Lembrando que os hackers... Para ser um hacker, precisa entender um pouco de programação, pelo menos o básico. Então, no caso, eu estou falando dos hackers de estar editando, melhorando, porque eles sabem programar. O outro motivo que os hackers também preferem Linux é a variedade de softwares hackers para Linux. Hoje em dia, existem muitos, mas muitos softwares para hacking para Linux. Muitos mesmo. Inclusive, até há versões Linux próprias para hacking, né? São versões Linux hackers, o pessoal fala, ficou apelidado assim. Então, há uma variedade imensa de softwares hackers para Linux do que para o Windows. Existem muitos mais programas hackers para Linux. Isso é um dos motivos também dos hackers estar preferindo o Linux, porque ele tem vários programas para Linux e poucos para Windows, né? Isso é óbvio. Qual que ele vai preferir? Vai preferir o que tem mais. E até os programas que rodam em Linux são melhor do que os que rodam em Windows. Como, por exemplo, eu posso estar citando o Nessus. Ele é um programa que roda em Windows e roda em Linux, mas ele roda muito, mas muito melhor mesmo em Linux do que em Windows. Tem pessoas assim que inclusive no curso de hacker, pessoas que utilizam o Nessus e falam assim: Paulo, eu não estou conseguindo utilizar no Windows. Eu falei: você já tentou usar no Linux? Quando utiliza no Linux, o cara se surpreende, por causa que parece até outro programa. Ele é muito melhor. Então, existem programas hackers para Windows? Sim, existe. Alguns funcionam bem? Funcionam, alguns podem até funcionar bem, mas há muitos outros programas para Linux, bem mais programas para Linux, e esses que são para Linux funcionam muito melhor. E outros dois motivos também que estão lado a lado, que é a facilidade de uso e versatilidade. Se você tem uma versatilidade no programa, se você consegue utilizá-lo para várias coisas, e além disso você pode alterar o programa, por ser software livre e open source, você tem uma facilidade de uso. Você não vai precisar, por exemplo,